foi. Bom, estamos aqui, Alicia na técnica, Neto e o companheiro Pedro Barbosa, el hombre de um solo apelido, lamentavelmente, um solo apelido, como dizem os cubanos, né, que falam com abacate na boca, para gravar, nesse momento, a questão do projeto de testemunhos sobre a Colômbia. Fala, Pedro Barbosa, o homem de um apelido só, de um sobrenome só. Começando, então? Sim. Bom, então, para falar da Fábrica Colômbia e da organização nossa interna enquanto trabalhadores metalúrgicos, eu tenho que começar situando geograficamente a Colômbia. Uma fábrica metalúrgica em torno mais ou menos de quase 800 trabalhadores, com 4 turnos funcionando. É uma fábrica que ficava na Avenida Monfarrege, região oeste de São Paulo, Vila Leopoldina. Bom, então seria interessante agora falar como é que eu cheguei nessa fábrica, né, como trabalhador metalúrgico. A minha primeira experiência como metalúrgico, ela se deu na Zona Norte, na Casa Verde. Trabalhei numa empresa com o nome de Arcádia e eu era soldador nessa empresa. Bom, então a partir daí eu tive contato com muitos companheiros da oposição sindical metalúrgica de São Paulo. Foi onde, por exemplo, eu me filiei inclusive ao sindicato e comecei também a participar das reuniões da comissão. Quando essa fábrica faliu, que ela foi, né, esse foi o processo de falência da fábrica, eu fui trabalhar na região oeste de São Paulo, na fábrica Colômbia, o qual eu já citei aqui. E, trabalhando nessa fábrica, eu comecei a entender que tinha várias organizações internas das fábricas no entorno, que eram as comissões de fábrica, os grupos de fábrica, também o processo de CIPA, né, dentro das empresas. Aí nós começamos a organizar internamente para melhorar a vida de todos nós trabalhadores. Porque era uma fábrica que tinha esse potencial, mas as condições de trabalho eram extremamente precárias. Então nós formamos um grupo de fábrica interno ali da Colômbia, com representações de vários setores. E uma questão também importante, que era uma fábrica que tinha quase 800 trabalhadores e digamos aí que quase, né, a metade desse efetivo da fábrica era de mulheres. Então foi uma experiência muito importante, onde, por exemplo, no meio sindical, as mulheres também dessa fábrica teve uma participação muito forte no processo de construção do nosso grupo de fábrica. Mas, evidentemente, como elas eram muito mais, né, digamos assim, reprimidas do que nós, elas negaram entrar na comissão de fábrica, né? Porque até elas tinham medo de entrar na comissão, porque era muita perseguição e boa parte delas eram ajudantes na linha de montagem da fábrica. E o produto fabricado na fábrica era produto de autopeças. Se fabricava buzinas e bombas, né, de motor de carros. Bom, então, diante das péssimas condições de trabalho que nós não tínhamos no restaurante, nós não tínhamos um horário de café regularizado dentro da empresa, nós tomávamos café no setor de trabalho, ou no pé da máquina, ou, por exemplo, na linha de montagem. Ou seja, não tinha um intervalo do café. Aí nós começamos a organizar, eu gostaria aqui de lembrar também a questão importante, que era a comunicação interna. Por quê? Porque numa fábrica, né, você não tem, por exemplo, a condição de estar sempre saindo do seu setor de trabalho. Porque, evidentemente, tem os controladores de produção, tem a chefia, a gerência e tudo. Aí, orientado, inclusive, por um companheiro da oposição sindical metalúrgica, o Silva, que era muito, assim, esperto na questão da comunicação, nos orientou a fazer um boletim interno. E nós fizemos um boletim interno para ser o nosso órgão de comunicador interno dentro da fábrica. Como a fábrica trabalhava com buzinas e também com bombas, né, de motores, nós colocamos o nome de corneta, porque tinha aquela buzina cornetona aqui naqueles caminhões de transportadora, que nós fabricava, inclusive, para Mercedes-Benz do Brasil. Aí nós colocamos o nome do nosso jornalzinho, ou do nosso boletim interno, que era uma página só de corneta. Aí todos os problemas da fábrica a gente colocava ali. E a partir dali, era um grupo clandestino, evidentemente, porque tinha muita perseguição interna dentro da fábrica. Aqueles companheiros que ficavam perguntando quem é que distribui esse jornal, aí a gente aproximava da pessoa e para saber se a pessoa tinha interesse em denunciar nós ou se não somar com nós. E aqueles que, evidentemente, manifestavam a soma, a gente marcava nossas reuniões
na Associação dos Trabalhadores dali da região da Leopoldina, que era um aglomerado da Monfarrege, tinha fábricas, né? Principalmente a avenida principal, que era a Monfarrege, tinha fábrica de todas as categorias. E metalúrgica, evidentemente, era predominante. E tinha a nossa associação na Avenida Leopoldina, que era a casinha, que a gente chamava. A gente se reunia lá e começava a organizar a forma, né, de ir criando, né, poder dentro da fábrica. E um deles era a CIPA, e formamos também o grupo clandestino. Então, a partir dessa organização interna, evidentemente, nós fomos nos fortalecendo. E chegou um determinado dia que a gerência da fábrica descobriu um dos companheiros nossos que era um dos organizadores da fábrica, que era o Luciano, que ele trabalhava no setor da usinagem, ele era torneiro mecânico. Aí eles demitiram ele, que ele trabalhava no primeiro turno, junto comigo. Nós entrava às 6 e saía às 14 horas. Então, faltando 5, 10 minutos para o encerramento do turno, chegou o chefe, né, da usinagem com a demissão dele, que ele tinha sido demitido porque ele foi acusado de ser um agente provocador dentro da fábrica e para destabilizar o ambiente interno da fábrica. Aí, a partir da demissão do Luciano, ele já saiu correndo da minha seção, que eu trabalhava na seção de pintura, e falou: o que a gente faz? Vamos parar a fábrica. Aí, se você tiver condições de parar a usinagem, eu paro aqui já na seção de pintura e passo pela linha de montagem. E assim fizemos. Aí o Luciano foi na usinagem, subiu em cima do torno, parou o torno dele, pediu para os companheiros todos parar a produção, eles pararam, ouviram, e eu parei meu setor, desliguei todas as máquinas e falei qual que era o motivo da paralisação, e houve, evidentemente, adesão e solidariedade. Falei que todos estavam em risco, né, também de correr o mesmo que aconteceu com o Luciano, e já corremos para a linha de montagem, e a linha onde trabalhava a maioria das mulheres. Elas imediatamente já também sabiam da nossa existência dentro da fábrica, enquanto grupo da fábrica, através, evidentemente, do nosso boletim interno. Então, a partir daí, nós fizemos a nossa primeira greve. E, diga-se de passagem, foi um dia extremamente complicado, porque nós fizemos essa greve numa sexta-feira. E lembrando que na quinta-feira tinha sido feriado. E a única fábrica na Avenida Monfarrege que funcionou, pelo menos ali no entorno, foi a nossa. Então, o grau, né, de repressão era muito grande. E o grau de exploração também, porque a maioria das fábricas não fizeram, né, o feriado, ou fizeram aquele feriado prolongado. A nossa, não. Nós não trabalhamos na quinta, tivemos que voltar na sexta. Então, a partir daí, houve, né, um processo extremamente interessante. Aquele processo onde os trabalhadores tomam, né, para si o poder dentro da fábrica, pelo menos momentaneamente. E os donos da empresa, desesperados, ligaram para o sindicato. Aí o sindicato foi lá, o diretor regional era o Cândido Hilário, com o apelido de Bigode. Aí chegou a fábrica toda parada, e nós em assembleia no restaurante. Aí, até então, eu estava também, né, antes, né, do fato, o Luciano era um clandestino dentro da fábrica, nem sabia que eu era do grupo de fábrica. E nós nos revelamos, eu, o Luciano, o Osmar também, que trabalhava na usinagem, o Zé Maria, que era inspetor de qualidade, o alemão, que trabalhava na parte administrativa no escritório. Então, eram essas pessoas que faziam parte, que eu me lembro. O Alcides também, que era apontador de produção. Então, eram essas pessoas, né, o Tatu, o Arquimedes. Então, a partir dali, nós levamos todos os trabalhadores para o restaurante e fizemos a assembleia. Aí o dono da empresa chegou para fazer a intervenção dos diretores, acionistas da empresa, para convencer o pessoal a voltar ao trabalho. E nós falamos que não voltaríamos, enquanto não tivesse, né, uma solução de readmissão do nosso companheiro que tinha sido demitido, e também, evidentemente, nos desse, né, pelo menos um tempo de estabilidade para que nós pudéssemos, inclusive, ver uma forma de criar a comissão de fábrica da Colômbia. E nesse meio tempo chegou o Bigode, diretor do sindicato, e aí a empresa pegou, voltou atrás, readmitiu o Luciano, e nós fomos para o escritório para lavrar isso, né, enquanto documento. Então, foi o primeiro documento que nós realizamos de consolidação e formalização de uma representação interna dos trabalhadores, que foi a Comissão da Colômbia. Aí, evidentemente, que a partir disso, e a partir desse momento, a partir desse episódio que ocorreu, desse fato, as coisas não ficaram tranquilas. Muito pelo contrário.
internamente da fábrica, as contradições foram cada vez mais aparecendo em relação às péssimas condições de trabalho, e a comissão foi ganhando cada vez mais corpo. Então, nós começamos a partir daí a desenvolver um processo de organização e formalização da comissão de fábrica com estabilidade. Aí, ao mesmo tempo, nós também, além de garantir a estabilidade dos membros da comissão, nós também reivindicamos a estabilidade de todos os trabalhadores da fábrica, que não houvesse nenhuma demissão, principalmente demissão arbitrária, sem conversar com nós, evidentemente, né? A não ser que um trabalhador ou outro cometesse uma falta extremamente grave para ser demitido. Mas, caso contrário, inclusive por participação política ou pelo direito de associação no sindicato ou participar das reuniões da comissão, isso não ocorresse. E, mais uma vez, tivemos que parar a fábrica para fazer essa negociação. Aí o sindicato novamente foi acionado, o diretor local foi, aí nós fizemos uma proposta para a empresa que é o seguinte, que a partir daquela data todos teriam estabilidade e teria também o processo de transição, de redução da jornada de trabalho. Porque nós cumpríamos uma jornada de trabalho de 48 horas semanais. Por exemplo, eu trabalhava no turno das 6 às 14 horas, de segunda a sábado. Só tinha o domingo, né, de descanso. Outra questão também importante, na nossa pauta de reivindicação, foi o tempo também dedicado à refeição. Nós tínhamos só 30 minutos, o pessoal do primeiro turno, de hora de almoço. E nós reivindicamos que fosse estendido para mais 30 minutos, 1 hora de almoço, para todo o pessoal desse turno, que só tinha 30 minutos para a refeição. Era o único turno que tinha, né? Só 30 minutos. O restante da fábrica todo tinha 1 hora. Então, nós reivindicamos isso. Outra questão também que nós colocamos na pauta era o dia do pagamento, tanto do vale como do mês. O banco ficava fora da fábrica. O banco ficava mais ou menos assim, quase 1 quilômetro ou mais longe da fábrica, ficava no Ceasa. Era próximo ali do Ceasa, da região oeste de São Paulo. Aí, no dia do pagamento, nós colocamos que nós deveríamos ter, né, um horário específico, mesmo durante a jornada de trabalho, para ir até o banco receber e voltar para a fábrica. Porque as pessoas, por exemplo, que saíam às 17 horas da fábrica, que entrava, por exemplo, às 7h30 e ia até às 17 horas. Como é que essas pessoas iam receber no dia certo o pagamento? Então, pagamento dia 10, as pessoas só iam ter acesso, né, ao pagamento do dia 11. Então, nós impusemos isso e a empresa nos atendeu. E fizemos um processo, né, transitório da redução da jornada de trabalho. Nós trabalhávamos 48 horas, aí cada mês ia reduzindo 1 hora até chegar às 40 horas. E diga-se de passagem, tem que colocar isso daqui, que foi 1 ano que essa greve foi realizada, que ainda não tinha regulamentação, né, pela legislação das leis de trabalho, que fosse reduzido, como aconteceu depois, né, no plano mais nacional, federal, para todos os trabalhadores assalariados. Então, ou seja, nós conseguimos, na luta, na organização, fazer um processo, né, de melhoramento das condições de trabalho, começando, né, não só pelas condições internas, de horário de refeição, horário de ida ao banco para receber, um horário específico para o café, que não tinha, nós também conseguimos, que teriam 15 minutos, né, que as pessoas teriam para tomar o seu café dentro da fábrica, sem estar com a sua máquina ligada ou executando qualquer tarefa. E esse café, evidentemente, ser servido no refeitório. Então, além disso, também a questão da redução da jornada de trabalho. Então, fora assim, uma infinidade, né, de conquista que nós fomos obtendo no calor da luta. E, evidentemente, o conflito sempre presente. Por quê? Porque a empresa impõe aquilo, né, que uma empresa, numa sociedade capitalista, que visa o lucro. Então, quando começa uma organização interna, isso foge do controle empresarial. E, evidentemente, também foge do controle do sindicato, porque o nosso sindicato era um sindicato extremamente alheio, né, às coisas que aconteciam internamente dentro de cada fábrica. Então, o sindicato voltou a ser mais ativo, mas, ao mesmo tempo, também se sentia, né, incomodado com a nossa organização interna dentro da fábrica. Ou, melhor dizendo, o sindicato que nós tínhamos naquele momento, histórico, era um sindicato pelego,
que era um sindicato, inclusive surgiu, a direção, no caso, né, do sindicato, era extremamente pelega, uma direção que surgiu a partir da intervenção que teve durante a ditadura militar. Então, era uma direção extremamente conivente, né, com a classe patronal. Então, a partir dessa organização interna nossa, aí houve, né, ataques cotidianamente dos donos da fábrica, dos acionistas, dos administradores e também do sindicato. Evidentemente, contrariando, né, aquilo, né, que reza a democracia operária. Então, diante desse processo extremamente, né, de pressões, sempre havia, né, momento ou outro, as provocações para que fosse, né, destruída a comissão interna dos trabalhadores. Foi assim que até chegou um determinado momento, houve novamente, né, uma pressão muito grande em relação a até fazer uma manobra para que a comissão deixasse de existir da forma como nós queríamos. Comissão realmente representativa e comprometida com a luta dos trabalhadores. Aí se pergunta, como assim? Os sindicatos metalúrgicos propôs para a empresa que a comissão fosse uma comissão sindical de fábrica. Ou seja, o sindicato que indicar as pessoas para compor a comissão em comum acordo, evidentemente, com os donos da fábrica. E nós reagimos, porque nós percebemos que isso era uma manobra e era também um golpe contra a democracia interna que nós havíamos construído e conseguido na luta. Ou seja, na verdade, eles queriam demitir todos os membros da comissão, porque sabia que os membros da comissão tinham já uma formação política, né, já mais consciente do ponto de vista da liberdade e autonomia de uma comissão de fábrica interna dos trabalhadores. Ou seja, não seria uma comissão que seria uma comissão pelega, uma comissão que seria, né, totalmente subserviente, primeiramente, né, ao patrão e, simultaneamente, ao sindicato. Então, o que aconteceu? Eles buscou, como se diz, melar o processo ou impedir que essa eleição fosse realizada da forma como nós queríamos. Aí eles colocaram um processo de carência. Então, alguns membros da comissão que não tinham mais de 2 anos de empresa, na imposição patronal do sindicato, não poderia participar da comissão. E dos 6 membros já que estavam na comissão provisória, só 2 eram pessoas que cumpriam essa exigência, esse critério de carência, que tinha 3, 4, tinha quase, sei lá, 8 anos que trabalhava lá. Então, aí houve um impasse na discussão do regimento e do estatuto da comissão. Aí, novamente, nós tivemos que fazer uma greve. E essa greve foi uma greve longa, porque as outras paralisações eram paralisações que duravam de 2 horas no máximo, não chegava nem a 3 horas. Aí essa não teve como. Nós ficamos 13 dias em greve. Foi uma greve de ocupação de fábrica, não foi uma greve tranquila, foi uma greve que houve uma pressão muito grande, interna e externa. Foi uma greve, por exemplo, quando nós recorremos por ser uma greve de ocupação, foi uma greve que nós sofremos, inclusive, ameaça da tropa de choque. Eu me lembro que um dia a tropa de choque chegou na porta da fábrica, querendo invadir a fábrica. O pessoal da tropa de choque, da polícia militar, estava, inclusive, sem divisa, a gente não sabia quem era o comandante, quem não era. Aí, aqueles que mais assim, eram exaltados, gritando quem que era o líder daquela bagunça, da greve, considerando a greve uma bagunça, porque a greve de ocupação. Aí foi que eu tive coragem e falei assim, bom, então eu posso até dizer para vocês quem que é o líder da organização e do motivo da paralisação dos trabalhadores. Eu gostaria de saber também quem que é o líder da tropa que está aqui para a gente poder conversar e negociar. Aí foi com um dos militares, se identificou, que era um capitão da polícia militar, e veio conversar. Aí ele falou, quem que é o líder? Aí nós falamos, o líder aqui são todos os trabalhadores. Inclusive tem uma representação interna que é a comissão. Se o senhor quiser negociar, o senhor vai ter que sentar com todos os 6 componentes da comissão.
Então não existe um líder, né, aqui individual, existe uma liderança coletiva. Aí assim aconteceu. Aí eles foram, sentaram com nós, negociaram e tudo. Falou que era para nós retornar ao trabalho. Não retornaremos ao trabalho. Continuaremos em greve até que a empresa atenda a nossa principal reivindicação, que é dar condições para que todos os membros da comissão, independentemente de tempo de empresa, possam participar, sem essa imposição que eles estão colocando, que tem que ter, no mínimo, 2 anos de carência. E a maioria dos componentes da comissão, são 6, não tem esse tempo de casa. Aí ficou nesse impasse. E a greve, né, teve aquela correlação de força, aquele cabo de guerra. A empresa, todo dia, tentando fazer com que os trabalhadores voltassem a trabalhar e nós resistimos. Aí chegou um determinado dia que não teve como. Tivemos, né, que desocupar a fábrica e continuar com a greve e dirigindo a greve fora da fábrica. E, paulatinamente, as pessoas que tinham aderido à greve foram voltando por várias pressões. Por quê? Porque a empresa mandava telegrama ameaçando demissão, a empresa orientava a chefia e conversar com os trabalhadores no seu ambiente, né, familiar, fazia pressão em cima da família e tudo, né, dos trabalhadores que estavam em greve. Aí chegou um determinado momento, quando eles sentiram que mais de 50% da fábrica já tinha voltado ao trabalho, aí eles foram soltando notas de demissões para aqueles que, além da comissão, estavam resistindo à greve. Aí chegou um determinado momento que a greve foi para julgamento no TRT, aqui de São Paulo, e os juízes, como sempre, né, decretaram a greve ilegal. E a partir daí, mais do que nunca, eles começaram a ter mais força para demitir todos os grevistas. Aí nós fomos todos demitidos da greve e, naquele momento ali, a comissão acabou deixando de existir no interior da fábrica. Aí ela só voltou a existir enquanto, né, forma de organização, quando o sindicato chegou e, junto com a empresa, deu justamente, né, as determinações de quem é que deveria participar ou não da comissão de fábrica da Colômbia. Então, assim, resumidamente, essa história, né, breve que eu estou apresentando aqui sobre esse histórico, né, da comissão da Colômbia e do processo histórico de luta que a comissão teve. Lembrando que isso foi um período curto, que durou em torno de uns 3 meses, esse processo de organização dessa comissão, qual fiz parte. E, evidentemente, que uma série de documentos, né, poderá ilustrar mais ainda, né, o que foi esse processo. Esse documento nós já passamos aí para vocês, para que vocês tenham mais conhecimento do que foi isso. Então, retomando aí, eu gostaria de fazer um esclarecimento em relação ao que acontecia com a comissão e a representação externa da categoria, que é o sindicato. Durante todo o processo de luta da comissão da Colômbia, o sindicato esteve presente através do diretor regional, era o Bigode, o Cândido Hilário, que eu já citei o nome dele aqui. Então, em todo momento, no início, ele concordava, evidentemente, com o posicionamento de nós, da Comissão dos Trabalhadores, porque nós estávamos representando o desejo e a vontade dos trabalhadores da Colômbia. Então, evidentemente que ele, como, né, representante da categoria, ele tinha que concordar com nós. Mesmo que por motivos até assim pessoais, de pensar diferente, que ele não concordasse, mas ele acabou atendendo, né, porque ele percebeu que nós estávamos extremamente organizados. Com relação ao impasse da carência, assim também aconteceu. Teve todo acompanhamento, inclusive eu gostaria aqui de registrar que o primeiro acordo, inclusive, está em manuscrito, que nós fizemos na fábrica, porque não tinha recurso técnico como tem hoje. Então, inclusive, a redação, todo o documento foi feito pelo Hilário, ali junto na mesa de negociação com os patrões. Aí ele assina, o patrão assina e nós assinamos embaixo, no resultado final do acordo. Então, acompanhou do começo ao fim, mesmo tendo algumas divergências, inclusive em relação à carência, né, e também a forma, né, que não seria uma comissão sindical de fábrica, mas seria uma comissão livre, independente dos trabalhadores internos da fábrica. Porque cada fábrica tem sua particularidade. Então nós entendíamos que nós tínhamos que ter essa autonomia, essa independência. E
Com relação à carência, o diretor, o tempo todo, também concordava. Quando chegou aquele momento do impasse, principalmente da greve de ocupação, ele colocou para nós o seguinte: olha, vocês caminharam até aqui, tiveram uma grande conquista, mas não seria interessante, então, vocês cederem, deixar a empresa, então, aceitar a comissão de fábrica, mas com essa carência? Porque o importante é existir uma comissão de fábrica. Aí nós respondemos o seguinte: olha, nós até concordamos, mas acontece que a empresa está querendo nos demitir. Porque nós somos metalúrgicos e trabalhadores de oposição, inclusive ao seu sindicato. Isso a empresa tem claro. Então, nós colocamos o seguinte: então vamos colocar uma cláusula então, nessa negociação. Nós aceitamos a carência, mas nós, em troca disso, queremos a nossa estabilidade, que seria 2 anos para todos esses membros da comissão. Já que eles estão exigindo 2 anos de carência, então nós exigimos também 2 anos de estabilidade da comissão. E isso também acirrou o impasse dentro da fábrica. Aí a empresa jamais quis aceitar. Inclusive, eles contrataram um advogado da empresa, que era especialista em greve, que eu não lembro o nome dele agora, de momento, mas depois a gente, pesquisando os documentos, a gente vai acabar resgatando isso. Principalmente o documento da ata do TRE. Aí, o advogado o tempo todo orientava a empresa o seguinte: olha, livre a empresa desses caras, que esses caras são comunistas. Ou seja, nós fomos atacados, né, de vários flancos. E a empresa, o tempo todo, né, buscou a orientação desse advogado que eles contrataram. E pasme, eles contrataram também um policial, que também era especialista em greve, para ficar dentro da empresa, que era um capitão da Polícia Militar. E quando nós vimos a presença desse indivíduo dentro da fábrica, todo mundo ficou para entender. Aí, no primeiro momento, eles falaram que eles tinham contratado, que era um cara que ia ser gerente, inclusive da usinagem, onde foi o foco principal de organização da primeira greve, através da demissão daquele companheiro que eu citei, que é o companheiro Luciano. E nós, evidentemente, fomos para cima do cara e questionamos quem que era ele. Aí chegou um determinado momento, ele teve que se identificar como um capitão da Polícia Militar, para fazer o controle interno. E nós também, dentro da negociação, nós exigimos que tirasse esse cara de dentro da empresa, que era um corpo estranho dentro da fábrica. Tudo bem, a gente pode entender que tem uma pessoa responsável pelo gerenciamento, pela chefia, mas dentro de acordo com aquilo que é, né, realizado no interior da fábrica, que é a produção. Agora, ter uma pessoa que é um militar, um policial, que está ali para coagir os trabalhadores e controlar os trabalhadores, nós não concordávamos com isso. Então, foi outro problema também de impasse em relação à negociação. E, diga-se de passagem, tem que fazer justiça, o Bigode, o Hilário, também concordou que aquele cara não podia ficar dentro da fábrica, que era um absurdo, né, uma coisa dessa. Ter um policial vigiando os trabalhadores dentro da fábrica. Então, nós achávamos aquilo extremamente absurdo. Então, chegou um determinado momento que não houve mais negociação, e eles jogaram para a justiça. Aí, jogando para a justiça, eles sabiam que eles iam ganhar na justiça. Aí, como é que foi o final desse processo? Já disse que nós todos fomos demitidos. Só que eles tinham colocado a promessa que voltaria a negociar com os trabalhadores, que retornaram ao trabalho, e realmente instauraria ali a formalização da comissão interna de representação, mesmo sendo uma comissão sindical. Mas o que nós ficamos sabendo depois, esse pessoal nosso do grupo de fábrica que instituiu a comissão, que isso não ocorreu. Ou seja, eles acabou não cumprindo aquilo que eles tinham colocado, que ia sim realizar a aceitação da representação interna da fábrica, que seria a comissão de fábrica. Então o desdobramento foi esse. E depois, evidentemente, a gente, né, se dispersa, a gente não tem como, né, acompanhar o que foi colocado posteriormente. Por quê? Porque mesmo aqueles trabalhadores que ficaram, a maioria que, inclusive, que incentivou o retorno ao trabalho, eram pessoas ligadas à conciliação mesmo com a classe patronal, com os empresários donos da fábrica. Aí, eles até nos evitavam, encontravam um ou outro, mesmo assim, em encontros informais, num barzinho ali na região, ali, a gente buscava entender o que tinha acontecido, eles até nos evitavam,
até no sentido de cortar relações com nós, para não configurar que eles estavam passando informações da fábrica para nós. Então foi isso, né, que aconteceu no desdobramento da greve da Colômbia. Bom, então agora vamos falar, né, sobre a nossa história de vida. Antes de entrar na Colômbia, eu já tinha falado que tinha sido metalúrgico em outra fábrica, na Arcádia, na zona norte de São Paulo, lá na Casa Verde Alta. Mas antes disso, eu trabalhei, por exemplo, em São Paulo como empacotador de supermercado, trabalhei como office boy. E lembrando que eu não sou paulista, eu sou mineiro. Eu vim de Uberlândia, Minas Gerais, porque as condições de vida em cidade interior é muito difícil, principalmente para as pessoas assim de segmentos popular, de famílias mais carentes. Aí, uma cidade assim do interior, você não tem muita facilidade de conseguir emprego. Trabalhei com várias formas, né, de subsistência de vida. Fui servente pedreiro, trabalhei como pintor de parede e até cheguei ao momento de vir para São Paulo, porque tinha uma tia aqui que morava na Zona Leste, na Itaquera. Aí vindo para São Paulo, já no início dos anos 80, vim para cá em 1981, evidentemente que eu também já tinha, né, assim, informações e notícias, né, dos movimentos trabalhadores aqui em São Paulo. Aí aquilo também me encantava, né? E nesse meio tempo, eu acabei me tornando um metalúrgico, até inclusive inspirado, né, naquilo que eu entendia que tinha que ter, que seria a organização dos trabalhadores. Curto e grosso, a nossa referência fora de São Paulo era o Lula e os trabalhadores do ABC. Aí eu pensava, gente, eu vou ser um metalúrgico também, entrar no Senai, fazer um curso de qualificação profissional para essa área. Até porque naquele momento era uma área assim que nos oferecia oportunidade de trabalho. Então assim foi. Foi aonde eu, por exemplo, aprendi a profissão de soldador. E diga-se de passagem, né, essa profissão de soldador que eu adquiri foi através do Movimento Sindical Metalúrgico de São Paulo, que tinha um curso lá na zona norte, naquela região ali de Santana. Aí eu comecei a fazer esse curso lá. E foi aonde, por exemplo, eu entrei em contato com a oposição sindical metalúrgica de São Paulo. Então, a partir daí, evidentemente, você vai aumentando os contatos. Foi aonde eu consegui esse emprego, né, como soldador, inclusive encaminhado, né, eu até esqueci o nome da escola que tinha lá na Zona Norte naquele momento. Eu lembro que quem era um dos diretores era o Chabugo, que, não, nós temos aqui sempre uma lista, né, de empresas que solicita contratações de trabalhadores e tudo. Aí, inclusive, eu entrei nessa empresa Arcádia como ajudante. Aí depois eu fui promovido, né, a soldador dessa empresa. Então, a partir daí, evidentemente, né, eu me tornei mesmo, né, operário metalúrgico e comecei a me envolver com o movimento. Então, onde tinha manifestação, por exemplo, as assembleias sindicais, então tudo aquilo, né, evidentemente, a gente foi tomando gosto, né, pela coisa, até chegar no processo mesmo de formação. E esse processo de formação todo que nós tivemos, dentro da categoria metalúrgica, trabalhando em fábrica, foi oferecido, né, pelo Movimento de Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo, que tinha as organizações regionais, e eu comecei a participar das reuniões lá da Zona Oeste, lá da Lapa, né, que a gente reunia numa salinha que era cedida pelos sindicatos bancários. Conheci muitas pessoas, né, que eram ali da região, o Hélio Bombardi, o Geraldo da Zama. Aí, a partir desse momento também, eu tive conhecimento que existia já uma organização interna dos trabalhadores, a Zama, que era a comissão de fábrica da Zama. Gostaria aqui de deixar registrado que a Zama foi muito importante na nossa organização enquanto grupo de fábrica e depois comissão de fábrica lá na Colômbia, porque a Zama era a fábrica vizinha. Nós tinha a Colômbia, aí a fábrica de cima, eu me esqueci o nome dela, mas a outra de cima era a Zama. E nós tínhamos contato direto com a comissão da Zama, que ou no horário do almoço, ou, né, no final do expediente, nos barzinhos, sentando. Aí foi que eu entrei em contato, o pessoal falou que existia a associação
dos trabalhadores ali da região leopoldina, e nós passamos a reunir com o pessoal da Zama. Eu e outros companheiros da Colômbia, né, que foram surgindo aí, como eu falei, processo de organização da nossa comissão lá da Colômbia. Grupo de fábrica e depois comissão. E a Zama nos passou muito, né, as suas experiências que eles tiveram, e isso foi assim, enriquecedor para nós, porque nós entendemos mais do que nunca a importância não só da organização interna no local de trabalho, mas como organização externa. E uma organização externa diferenciada do que era, né, a organização naquele momento do sindicato. Lembrando que o sindicato, né, oficial dos metalúrgicos de São Paulo era um sindicato que tinha sofrido uma intervenção e tinha uma diretoria pelega, diretoria que não tinha compromisso, né, de classe com os trabalhadores. Uma diretoria que seria mais uma diretoria policialesca, inclusive dedurava os trabalhadores que tinham, né, pensamento divergente da diretoria, principalmente da oposição sindical metalúrgica. Então nós entendemos que seria também interessante nos organizarmos enquanto, né, extra-fábrica, com os companheiros da Zama e de outras fábricas da região, que eu me lembro que era MAP, Cascadura, como se diz, eram muitas fábricas. E além disso também nós tínhamos o contato com os trabalhadores de outras categorias. Aí eu tenho uma questão extremamente importante para falar aqui, que foi um processo daquilo que a gente percebia que o movimento discutia, que era a necessidade das convenções coletivas serem unificadas. E em 1985, que eu me lembro aqui, nós tivemos a organização da primeira campanha unificada e, além disso, nós realizamos uma greve unificada de todas as categorias. Eu lembro que nós construímos, desenvolvemos lá os comitês, né, os piquetes lá da Avenida Monfarrege, lá na Leopoldina, e a partir dessa incorporação da Colômbia, da Zama, da MAPRE, Cascador, infinidade de fábricas que tinham lá, também as fábricas químicas, plásticas, nós conseguimos parar aquela região. Então, e foi um momento muito, muito enriquecedor, o qual, por exemplo, eu acredito que muito daquilo, né, que aconteceu depois de 85, enquanto conquista da classe trabalhadora, foi resultado desse grande movimento que nós fizemos da campanha unificada de 1985, que eu tive, né, o imenso prazer de participar. E também foi um momento que eu, assim, em relação a muitos trabalhadores, principalmente da Zama, eu era uma pessoa mais nova e eu aprendi muito, né, que eles foram, assim, aquilo que a gente fala hoje no meio acadêmico, nossos mestres sabias do movimento sindical. E, evidentemente, outros quadros, né, do movimento sindical, da oposição, que nós fomos tendo contato, ao ponto, por exemplo, de ajudar nas campanhas salariais e também nas eleições que a oposição disputava com a diretoria pelega dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo. Então, eu acredito que tudo isso daí, evidentemente, foi um aprendizado muito grande, que para mim foi assim, uma formação autodidata. Tanto assim, quando eu depois deixei de ser metalúrgico, fui demitido, aí depois que eu saí da Colômbia, eu fui trabalhar numa fábrica já fora de São Paulo, fora da base, né, da categoria dos metalúrgicos de São Paulo, fui trabalhar na Soltronic, lá na região de Cotia, que era metalúrgica também, mas de outra base, né, que era a base de Osasco. Aí chegou um determinado momento, mesmo distante de São Paulo, onde eu não conseguia arrumar emprego, porque eu era já marcado, né, como agitador, como grevista e da posição sindical metalúrgica de São Paulo, mas acabaram me achando também em Osasco. Aí chegou um determinado momento que eu fui demitido da fábrica, porque eu estava também buscando tentar organizar lá um grupo de fábrica e eu acabei sendo descoberto e eles já tinham informações, que tinha uma rede, né, de informantes que perseguia os trabalhadores em fábrica. Aí eu fui demitido. Aí eu saí da categoria dos metalúrgicos e fui para uma outra categoria, que era a categoria de alimentação. Eu fui trabalhar numa empresa com o nome de Café Boca, lá na região de Osasco, né? E depois que eu trabalhei nessa empresa, eu consegui ficar lá 2 anos. Já quando já foi aproximando, né, as eleições, a primeira eleição que o Lula disputou, né, enquanto presidente da República, eles acabou também me descobrindo, porque nesse meio tempo também eu já estava começando a organizar o grupo de fábrica lá dessa empresa, do Café Moca, né?
Aí fui demitido. Aí chegou um determinado momento que eu não conseguia arrumar emprego numa empresa, eu tinha que voltar para Minas e reconstruir minha vida, né? Enquanto uma pessoa fora de São Paulo. Aí voltando para Minas Gerais, aí evidentemente eu acabei tendo também assim a ideia, né? E também o entendimento da necessidade de voltar a estudar. Aí foi aonde, por exemplo, eu voltei a estudar, prestei vestibular, entrei na universidade. Eu fiz uma faculdade particular primeiro, que foi uma faculdade de comunicação social, que eu assim, não revelo isso muito, mas estou revelando agora, que eu fui formado, né, em jornalismo. Aí depois, nesse meio tempo, eu comecei também a atuar como professor na rede pública de Minas Gerais, como professor contratado pelo Estado. Aí me motivou a ser um professor. Como a profissão de jornalista não dava condições de licenciatura para exercer, né, a profissão de professor, eu acabei fazendo outro vestibular na Universidade Federal de Uberlândia e fiz Ciências Sociais e comecei a dar aulas de Sociologia e de Filosofia. Foi quando, por exemplo, a LDB no Brasil exigiu que deveria ter aulas de Sociologia e Filosofia e tinha uma demanda muito grande e, ao mesmo tempo, né, tinha uma carência de professores nessa área. Aí, por exemplo, onde eu me tornei mais, né, professor, ou sociólogo autodidata, ou filósofo autodidata, justamente dos cursos de formação que a própria oposição sindical metalúrgica dava para nós, que éramos, né, lideranças, né, de fábrica e tudo. Então, nós tivemos a oportunidade de ter contato com muitos professores vindo da USP, ou se não da PUC, para dar esses cursos de formações. Aí, dentre eles, tem Florestan Fernandes, Maurício Trachtenberg, né, que eu me lembro aqui, acho que chegamos a ter também uma que foi ministra, Doroteia Werneck, a Maria Conceição Tavares. Então, a gente teve contato com essas pessoas todas e, ao mesmo tempo, também elas nos orientavam que nós deveríamos também se preocupar com a questão da formação acadêmica, porque isso seria importante para nossas vidas. Inclusive, o próprio Florestan Fernandes me inspirou muito, inclusive a fazer estudos sobre a questão étnico-racial e tudo, que eu deveria, de repente, quando eu tivesse a oportunidade, entrar no curso de formação na área, né, de ciências sociais. Então, foi nesse sentido que eu me tornei professor. Aí, comecei na escola do ensino básico, com aula de Sociologia e Filosofia, e depois, terminando, né, a graduação em área de Ciências Sociais, fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, até passar num concurso na universidade onde hoje eu sou professor. Uma universidade lá no estado de Goiás. Saindo da Colômbia. Bom, saindo da Colômbia, qual foi o meu destino? Meu primeiro destino foi ficar desempregado, claro, e com dificuldade de procurar emprego, porque onde eu chegava, fazia o teste, passava. Aí quando o RH me pedia minha documentação, eu chegava no dia de apresentar a documentação e eles falavam que não existia mais a vaga. Por quê? Aí isso aconteceu em vários momentos. Foi até um determinado momento que nós conseguimos entender que nós estamos sendo perseguidos, mapeados. Tinha os informantes que falavam, no contrato esse, evidentemente que, não sei se era uma ligação que eles faziam para o sindicato, ou para quem quer que fosse, para tomar informações se a gente, além de ser, né, um profissional, se tinha algum problema em relação à questão política. Aí, evidentemente, aí que esbarrava, né, a possibilidade da contratação. Então, isso aconteceu várias vezes comigo. Inclusive, eu fiquei desconfiado na época do sindicato, porque eu cheguei numa empresa aqui no Jaraguá, São Paulo. De manhã fiz o teste, o cara que era chefe adorou o meu teste, falou, não, você vai ser contratado. E me deu até um tique, né, para almoçar no restaurante, fui almoçar junto com ele feliz da vida, pá. Aí quando pediu para me esperar, disse que ele tinha sido convocado para ir no RH para ver minha contratação. Aí ele foi, ele retornou, falou que infelizmente não existia mais a vaga, que o RH tinha suspendido a vaga. E tinha um indivíduo do sindicato que trabalhava. Ele não era diretor, mas era uma pessoa que era um informante do sindicato. E, salvo engano, parece que ele era delegado sindical de fábrica. Esse pessoal tinha estabilidade. Aí ele tinha, né,
possivelmente passado as minhas informações para a empresa. E passado uns dias, passei na porta da mesma fábrica, estava lá a placa, na mesma vaga que eles falaram que não existia mais. Aí, evidentemente, como eu já tinha desconfiado que eu não seria contratado por aquela empresa. Aí eu saio da base de São Paulo, depois de perambular, procurando emprego em vários lugares, e vou para a base de Osasco, trabalhar numa empresa com o nome de Sotronic, uma empresa alemã. E nessa empresa, que ficava em Cotia, na época, no 24º, né, quilômetro da rodovia Raposo Tavares, que vai para Cotia, tinha uma outra fábrica metalúrgica. Aí, trabalhando nessa fábrica, passou alguns dias, tomei conhecimento que tinha um companheiro da Zama que estava trabalhando lá, do lado, Pedrão. Aí sempre na hora do almoço, mas o Pedrão trocava ideias de retomar a ideia de organizar os trabalhadores na fábrica, inclusive na que eu trabalhava. Eu falei, não, já estou aqui mais tempo, eu vou começar um trabalho aqui na Sotronic. Foi também um momento que acabou descobrindo que eu era uma pessoa que era militante, de base do sindicato e também da oposição sindical metalúrgica de São Paulo. Aí eu fui demitido. Depois disso, eu perambulei pelas fábricas, inclusive da região de Osasco, não consegui também arrumar mais emprego. Ia na Brasete, cobrava, entregava lá meu currículo e nada. Foi ainda que um dia eu mudar de categoria. Aí entrei numa empresa com o nome de Moca, que era do ramo alimentício de São Paulo. Aí lá eu consegui ficar mais tempo. Fiquei quase 2 anos. Aí quando chegou na época da campanha do Lula, evidentemente que eu acabei me envolvendo na campanha, aí descobriram que eu era, né, um cara que tinha, né, uma militância sindical e tinha vindo da categoria metalúrgica. Isso aconteceu com vários trabalhadores da Colômbia. Inclusive um que era nosso membro da comissão de fábrica, tinha ido para uma empresa que era da categoria dos plásticos. E mesmo assim também ele foi descoberto, foi demitido. Então esse processo de perseguição, nós convivemos com ele, daquele momento da minha saída da Colômbia, e depois, né, procurando emprego, durante muito tempo. Aí chegou um determinado momento, a situação de continuar em São Paulo ficou insuportável, porque eu não conseguia mais emprego em nenhuma empresa. Aí eu tomei a decisão de retornar para a minha cidade, de onde eu tinha vindo, Minas Gerais, Uberlândia, a cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Me disseram que lá eu poderia ter condições, inclusive pela minha experiência profissional, em arrumar emprego, e longe da perseguição. E realmente, voltando a Minas Gerais, eu entrei numa metalúrgica que fazia duplagem, né, de caminhonete. Trabalhei lá durante um bom tempo nessa empresa, mas assim, sem me meter na questão sindical. Aí eu acabei assim, me interessando mais por uma outra parte da minha militância, que era o movimento negro, onde eu já tinha tido a oportunidade de fazer a minha militância em São Paulo, no MNU, Movimento Negro Unificado, onde eu conheci, né, vários quadros do movimento negro. Eu lembro que quem tinha uma aproximação muito forte com o movimento, que eu já citei aqui, era o o Florestan Fernandes, inclusive tem, né, um trabalho, pesquisa, né, sobre a questão do movimento negro. Aí acabei entrando no movimento negro em Minas Gerais. Participei, né, de várias frentes de organização do movimento negro, o pessoal da agrupamento Congada, em Mineira, como também das escolas de samba em Uberlândia. E lá em Uberlândia eu criei a Associação das Escolas de Samba de Uberlândia, inclusive todo o estatuto, né, foi mais uma experiência que a gente teve do estatuto e também dos regimentos, das nossas organizações de fábrica e também da forma como o próprio MONSP, né, organizava e entendia a luta sindical. Aí nós criamos a Associação das Escolas de Samba de Uberlândia. Eu fui o primeiro secretário-geral da associação, porque eu não podia ser presidente, porque segundo os presidentes da escola de samba, se eu fosse presidente, eu tornaria o movimento fragilizado. Aí eles buscaram uma pessoa do meio empresarial, mas eu acabava dirigindo a associação. E nesse meio tempo, eu também voltei a estudar. Aí eu fiz supletivo para terminar o ensino básico, né? Depois que eu adquiri o final lá e o certificado do ensino básico, eu prestei vestibular, entrei numa universidade particular, fiz curso de jornalismo
Depois comecei, né, durante o período que eu fui estudante de curso de jornalismo, eu comecei a entrar na profissão de professor. Comecei primeiramente como professor contratado, professor substituto da rede pública estadual de Minas Gerais. E a partir daí eu comecei a dar aulas, né, de história e também de sociologia e filosofia. Aí chegou um determinado momento que, por organização, né, dos professores da área de ciências humanas, de sociologia e também da filosofia, aí o ALDB decretou que o ensino básico deveria ter professor de filosofia e sociologia. Aliás, deveria ter as aulas no currículo, né, de filosofia e sociologia. Mas só que existia, né, uma demanda muito grande de professores, mas não tinha oferta, que eram os professores especializados. Boa parte dos professores que deram essas disciplinas, sociologia e filosofia, era o pessoal mais formado em pedagogia. Aí, nesse meio tempo, eu acabei sendo, né, contratado por uma escola particular a dar essas aulas. E boa parte, né, do que eu tinha como didática em sociologia e em filosofia, eu tinha já, né, tido uma formação autodidata e prévia no próprio movimento sindical, principalmente nos cursos de formações oferecido pelo MOSP, Movimento de Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo. Tinha uns cursos que a gente fazia no final de semana, ia para algumas sedes, né? Eu lembro que uma vez nós fomos para Campinas, outra vez nós tínhamos o Natividade, que dava esses cursos, e eram vários intelectuais, professores, que ofertavam esses cursos para lideranças, né, populares do movimento social. E muitas, né, das informações me serviram para que eu pudesse exercer minha profissão de professor de filosofia e sociologia. Foi indo que, quando eu terminei o curso de jornalismo, eu acabei para ter, né, condições formais, profissionais para exercer a profissão como professor de filosofia e sociologia, eu entrei no curso de Ciências Sociais, porque jornalismo não dava licenciatura e Ciências Sociais sim. Aí eu prestei mais uma vez o vestibular, fiz minha segunda faculdade na Universidade Federal de Uberlândia. Depois que eu terminei, eu fui fazer meu mestrado, fiz meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, fiz meu mestrado lá. E depois, assim, eu não parei. Terminei meu mestrado, já dei sequência também no doutorado. Aí eu fiz seleção para 2 universidades para fazer meu doutorado. Na Universidade Federal de Minas Gerais e na Unesp. Aí eu passei nos 2, mas aí eu optei em fazer na Unesp, porque evidentemente daria muito mais, né, como se diz, know-how para o meu currículo. Aí eu fiz meu doutorado na Unesp, campus Araraquara, e assim que eu terminei meu curso da Unesp, né, aliás, minha pós-graduação em doutorado, eu também já engatilhei no pós-doc. Aí eu fui para Goiânia, fiz meu pós-doutorado lá, que é o estágio, né, de pós-doutor, e nesse meio tempo também já me designaram para dar aula nos cursos, inclusive de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. E nesse meio tempo eu fui especializando na questão étnico-racial, de acordo com a demanda da Lei 10.639 e a 11.645. A 10.639 é de 2003, que obriga a educação da história e cultura africana e afro-brasileira. E a 11.645, a história indígena. Aí eu fui cada vez mais me especializando, até que chegou o momento de prestar um concurso na universidade ao qual está hoje, que inclusive o concurso foi direcionado para para que o professor cumprisse, né, a obrigatoriedade da lei. Aí foi um concurso super concorrido, teve mais de 100 inscritos, só tinha uma vaga e eu acabei conseguindo passar. E lembrando que a questão, né, exigida dos critérios para passar no concurso é ser realmente a pessoa conhecia toda a trajetória que, inclusive, gerou a Lei 10.639 e a 11.645. Ora, que era a questão da organização do movimento negro brasileiro, que eu já tinha, né, uma bagagem de participação e experiência. Aí foi onde eu me dei bem.
E também dentro desse processo, na graduação, eu já tinha iniciado o processo de formação e participação e também de representação dentro das instituições de ensino. Dentro da Universidade Federal de Uberlândia, foi criado um núcleo de estudos afro-brasileiros, o qual eu fui representante discente. Então, eu fiz parte da coordenação desse núcleo. Aí, saindo, né, da Universidade Federal de Uberlândia, por onde eu passei, eu participei dos núcleos de estudos, né, afro-brasileiro, na região que tem índio, evidentemente, também indígena, né? Uberlândia, como não tem uma população ainda, né, expressiva em relação à questão indígena, então ficou só no afro-brasileiro, porque a população afro-berlandense ela é muito forte, muito, assim, digamos, né, presente, principalmente nas manifestações culturais, da congada, do samba, das escolas de samba. Então, a partir daí, evidentemente, nosso currículo foi cada vez crescendo mais nessas temáticas étnico-raciais. Tanto assim que tanto o meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso na graduação, como também minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado e o meu relatório, né, final no pós-doc, foi mais especificamente sobre a educação das relações étnico-raciais. Hoje, na universidade onde eu estou dando aula, eu cumpro, né, com a educação das relações étnico-raciais, direitos humanos e políticas públicas. Então, por exemplo, cada semestre eu dou em torno de 3 disciplinas. Das 3 disciplinas que eu dou, uma é especificamente para o curso qual estou lotado, as outras 2 é NL, que é núcleo livre. Então, significa que nos NLs eu atendo os alunos de todas as áreas do conhecimento, da exata, da ciência médica e das ciências humanas. Tanto assim que hoje, dentro, né, da universidade, ao qual estou trabalhando, qual sou lotado, lá como professor adjunto, boa parte dos meus orientadores não são alunos do meu curso, são alunos de outro curso. E pasme, eu sou um cara da área de ciências sociais, eu tenho mais alunos das ciências médicas e das ciências agrárias como orientadores em iniciação científica. Por exemplo, atualmente eu estou com 4 estudantes de medicina, que faz, né, a orientação, iniciação científica comigo, voltado para a saúde específica da população negra, que é uma parte também de organização do movimento negro, e uma boa parte também dos alunos do curso de Direito e também dos cursos de Ciências Agrárias sobre a questão de direitos humanos. Ou seja, as áreas onde eles estão mais, assim, atentos à questão dos conflitos. Então, essa, né, hoje é a minha vida. Estou nessa universidade, já vai para 4 anos que eu passei no concurso dessa universidade. E estamos aí, né, atentos e mais do que nunca, né, buscando sempre, né, colaborar no sentido da nossa experiência. Tanto naquilo que nós construímos no movimento sindical, principalmente na oposição sindical metalúrgica de São Paulo. Todas as aulas que eu dou, sempre eu trago isso na memória, passo para os alunos, para as alunas, como também na questão étnico-racial do movimento negro, que eu comecei a militar ainda no final dos anos 70, no movimento negro unificado de São Paulo. É isso.